Bom dia, é um prazer falar com vocês. A GVT teve sumido um pouco da Tele Brasil nos últimos anos, a gente resolveu voltar, e quando a gente vai voltar, surpreendentemente, a gente não vai falar da gente mesmo. Eu não quero falar da GVT mais do que os 30 segundos necessários para dizer que a gente é uma empresa que está muito satisfeita com o nosso sucesso, tem crescido no nosso mercado, a gente é considerado uma espelho que deu certo, e a lista telefônica de Porto Alegre, Curitiba, Brasília e outras 53 cidades da nossa região são testemunhas do nosso sucesso. Estamos financeiramente bem, no mercado que não cresce. A gente cresce 40% em linhas e faturamento no mercado de telefonia fixa, que é um mercado que não cresce. Só que a gente não está isolado do mundo e a convergência, os novos serviços que estão sendo trazidos pelo mercado, eu até digo que, nesse sentido, a gente é um pouco motorista e um pouco passageiro, porque a indústria nos empurra para essa convergência, mas o mercado também nos empurra para essa convergência, o cliente nos empurra para essa convergência, nos traz desafios muito importantes. Eu gostaria aqui, mais do que falar dos nossos investimentos, do nosso portfólio de produtos, fazer uma reflexão com vocês sobre que desafios isso traz. E, entre perspectiva e realidade, eu não vou falar mais de perspectiva. Se eu for o próximo cara a falar aqui que VoIP é o futuro, que o mundo está convergindo IT e telecomunicações, vocês vão me tacar um tomate aqui, eu não quero isso. Eu vou falar um pouco sobre a realidade, o que essa convergência implica na realidade das operadoras. E eu estou falando, eu posso falar de um caso específico, que é o caso da GVT, onde a gente está percebendo que a convergência está trazendo para o nosso cliente uma experiência que, por um lado, é uma experiência muito boa, por outro lado, ela pode beirar a experiência traumática. A gente saiu, como indústria, de uma oferta de serviços, eu estou falando de alguns 10, 15 anos atrás, que é perto da emoção zero ou abaixo de zero. Serviços de telecomunicações provocavam no cliente a mesma excitação, telefonia, que eletricidade. Ninguém se sente com uma experiência de cliente comprando energia das nossas operadoras. E telecomunicações era um pouco isso. Só que, de repente, a disponibilidade de tecnologia fez uma promessa para o cliente que ele ia ter as melhores experiências da sua vida. Ia mudar o modo que ele fazia negócios e que ele vivia. Ele ia ter mensagens de e-mail em qualquer lugar, ele ia fazer uma videoconferência com o chefe dele de qualquer lugar do mundo, no meio da lua de mel dele, a geladeira dele ia pedir leite, mesmo que ele estivesse de férias. Ele ia ter a possibilidade de ser localizado, e aí ele está no shopping com a namorada, ele recebe um short message dizendo que tem uma promoção de cuecas, e assim por diante. Então, a gente começa a prometer para o mercado a experiência da vida, lifetime experience. Agora, com telecomunicações, a tua vida vai mudar. O fato é que, quando a gente faz isso, a expectativa do cliente sobe e não necessariamente a gente consegue entregar isso. Eu tenho só uma sigla para dizer que resume experiências ou expectativas não cumpridas, que é o WAP, né, no caso da móvel. E não estou dizendo que essa é a última sigla e que não vai ter na fixa também. O fato é que nós prometemos essas experiências e o cliente não necessariamente está tendo essas experiências. Está tendo, sim, só que não necessariamente as experiências vêm da gente. Nós ficamos, como indústria, tentando implementar a videoconferência doméstica durante vários anos. E quem conseguiu fazer isso foi a Microsoft. Hoje, a maior parte dos usuários de videoconferência está usando o serviço Messenger, quer dizer, o seu Bill Gates, vindo além de uma indústria não correlata com a gente até então, conseguiu implementar uma coisa que nós demoramos muito tempo. Mas por que isso? É porque ele não prometeu a experiência, lifetime experience, aos seus clientes. Ele construiu, a partir da sua dominância na indústria de software, não uma promessa, mas ele foi fazendo de pouquinho em pouquinho e as pessoas se acostumaram com a primeira versão capenga do Messenger e hoje estão usando do Net Meeting, agora estão usando o Messenger, que ainda não é um bom serviço, mas estão satisfeitíssimas. Se eu, como telecomunicações, coloco um serviço de videoconferência, seja ele TV Fone, vídeo Jetsons ou o que seja, e eu não cumpro com essa expectativa, o meu cliente não me tolera. E se ele tem opção, ele me deixa. O fato é que nós não estamos preparados para a hora da verdade. A experiência para o cliente, a experiência rica que ele espera, ela é feliz até o momento em que o cliente se depara com a primeira dificuldade.
E o que eu sei é que a gente ainda não está preparado para essa hora da verdade. Nossas organizações, nossos processos, a tecnologia sim, mas nossas organizações, nossos processos, nossos produtos não estão preparados para essa hora da verdade, quando o cliente me liga e pede ajuda, que ele não conseguiu fazer o que ele quer fazer. E eu só posso dizer que a convergência, e eu acho que a gente concorda nesse ponto, a convergência, quanto mais tecnologia você adiciona à oferta de produtos, mais desafios são impostos a gente em realmente encontrar as expectativas do cliente. Todas essas experiências maravilhosas que nós prometemos e que ainda não conseguimos cumprir. E a gente está, cada um de nós está sujeito à ditadura do exponencial, né? Hoje, qualquer apresentação, na verdade, hoje não, nos últimos 10 anos, qualquer apresentação que eu assista sempre tem um gráfico exponencial. Não importa qual o tema. Tem um gráfico exponencial que pode ser o número de usuários ADSL, o número de vendas de telefonia móvel, é o tráfego na internet, mas aí ele começa a tomar uma outra cara, o número de músicas disponíveis online, o número de empresas de internet que vão à falência, o número de vírus na internet, o número de usuários desqualificados, no sentido não tão bem educados em informática, em multimídia, em operar seu telefone celular, que estão presentes no mercado. E o que meu colega da Vivo falou, ele falou duas coisas muito interessantes. Primeiro, que cada 15 produtos que ele lança, 1 ou 2 vão para frente. Isso é dramático. E o outro é que ainda não se achou a fórmula para que nós, os senhores, aquelas pessoas que realmente têm o dinheiro, a aplicação para usar o serviço, não achamos a fórmula de olhar para aquele telefone celular ou para aquele console do nosso computador e tirar o potencial pleno do que nos oferece. Então, nós estamos falando que, para quem pode usar meu serviço, eu tenho eu tenho que esperar eles envelhecerem, né? Tenho que esperar mais uns 10, 15 anos para eles se tornarem os líderes ou então os empresários para usar o full potential. E até lá, eu tenho um novo desafio. Então, nós estamos ainda com desincronismo. Só que esse gráfico exponencial também representa a complexidade desses nossos novos serviços sobre nossas organizações. Essa complexidade tem, no caso da GVT eu posso falar como testemunho, mas eu acredito que nas empresas de vocês, e mesmo aqui para quem não tem empresa de serviços, para as pessoas que oferecem a infraestrutura e a tecnologia, tem imposto desafios interessantes. Desafios que, por um lado, cumprem as expectativas, mas também irritam alguns clientes ou então deixam de cumprir aquela promessa básica, causando um desconforto e um não cumprimento do contrato de experiência plena. Isso porque nós todos aqui, eu acho que testemunhar isso, viemos de uma indústria pouco complexa, né? Na época, eu poderia dizer alguns 15 anos atrás, o nosso negócio ele era muito estável, né? Ligados por um cobre a menos 48 volts. Era uma central telefônica e um aparelho telefônico com um usuário que tinha nascido utilizando aquela tecnologia. Não tinha muita complexidade e tinha um grande grau de certeza. O baixo grau de incerteza, o grande grau de certeza, ele ia desde o usuário que sabia usar aquele telefone nativamente e dominava todas as funções, todos os 10 números no teclado, até o técnico da estação, o técnico da central telefônica, que pelo som já sabia se tinha um relé fora do passo, né? Ele dominava tudo. Só que, de repente, essa realidade mudou. Fui fundo, né? Fui para trás, né? Fui para trás. E muitos de vocês estão olhando, esse cara nem passou por isso e está falando, né? Isso não. Ele nem passou por essa experiência e está falando. Não tinha nem nascido. Bom, mas, então a gente saiu de uma realidade nem um pouco sexy, né? Onde a gente dominava todas as tecnologias e também o cliente, a um grau de evolução. E ele começou com a central telefônica, deixando de ser uma central telefônica, e no lado do cliente começou a ter um negócio chamado hardware. E esse negócio chamado hardware, até que no começo ele era muito familiar à minha indústria, porque ele chamava-se PABX. E PABX é muito parecido com o que eu já estava usando. E mesmo assim começou a disputa. Não, você não está com a sinalização certa, caiu o link, não é o PABX, não é a telefônica, não é. E ficava aquela disputa entre clientes, e a experiência começou a se degradar. Só que esse hardware ele começa a assumir formas diferentes, porque agora eu não estou falando mais de cobre, eu posso estar falando de wireless, eu posso estar falando de IP, e esse hardware passa a ser um roteador, um computador, um modem, um aparelho celular, um PDA, o refrigerador que pede leite automaticamente. Então, tem uma variedade muito grande de hardwares que eu tenho que conciliar e eu tenho que dominar. Esse hardware, em geral, tem um sistema operacional.
E esse sistema operacional é o Palm OS, no caso do PDA, é o Windows, Linux, Mac OS, no caso do computador, o sistema proprietário do PBX, e ele adiciona incerteza na equação. E em cima desse hardware, eu vou usar o exemplo de um computador hoje, eu coloquei uma série de aplicações. Essas aplicações são dos mais variados sabores, provedores, fabricantes, desenvolvedores de software. Elas concorrem com a minha plataforma de prestação de serviços em recursos. Então, um determinado software come mais memória, ou come mais CPU. E mais, eu estou entregando o meu serviço em cima de uma dessas aplicações. Em muitos casos, quem entrega o serviço de telecomunicações, a minha caneta com laser convergente aqui não funciona. Não convergiu. Pois é. Cadê o celular com laser aqui? Então, em muitos casos, a minha aplicação principal, aquilo que era entregue com tecnologia plenamente dominada, também é entregue em cima desses aplicativos. Então, o nível de incerteza no lado do cliente aumenta muito. Do meu lado, eu comecei a desenvolver ou precisar de tecnologias distintas. Então, não só mais agora a central telefônica, eu tenho que ter o DSLAM, eu tenho que ter o concentrador de acessos ADSL. Desculpa o pessoal da Móvel usar terminologias da fixa, é que eu não domino móvel enquanto GVT. Controle de acesso, eu tenho autenticação do usuário, eu tenho aplicativos, eu dou caixa postal, dou Unified Messaging, eu estou dando e-mail, estou dando armazenamento, estou dando conteúdo para o cliente, vídeo, estou dando games. E aí eu tenho uma série de aplicações que aumentam a complexidade de um lado e elas fazem parte da oferta de serviço e fazem parte da expectativa do cliente. E então, eu tenho duas opções aí. Ou eu me foco no cliente que é gênio, que nasceu depois de 1982, como disse ontem o Shepard, né, e esse cara ainda não representa uma oportunidade de mercado muito grande, ou eu tento adaptar o meu ambiente ou o meu cliente ao que eu posso e consigo fazer. Ou eu tento adaptar a minha organização ao que o cliente espera. E esse cliente que está nesse ambiente complexo, ele é um cliente não complexo. Eu não estou falando aqui das grandes corporações, estou falando do usuário pequena e média empresa, que até 10 anos atrás, a coisa mais sofisticada que ele tinha de transmissão de dados chamava-se fax. Eu estou falando do usuário residencial, que tinha o seu computador e o máximo que ele fazia era uma planilha Excel ou imprimia algo numa impressora e não tinha conectividade. Agora eu estou adicionando complexidade. Então, esse usuário é um usuário leigo e, ao mesmo tempo, ele está convivendo com essa miríade, né, com essa quantidade grande de aplicações e variedade, e eu tenho que conviver com isso. Agora, não basta mais eu saber que o cliente comprou DSL, eu também tenho que saber que sistema operacional ele tem do outro lado. Se tiver Windows NT é uma realidade, se tiver Windows 2000 é uma outra, se tiver Mac OS é outra. Que aplicativos ele tem? E mais, a falta de controle desse meu cliente pode me causar desastres na rede, coisa que não poderia acontecer no STFC. Eu tenho que estar preparado para isso. Então, um cliente experimentado, e eu vou falar mais uma vez do ADSL, mas vale para móvel também, ele vai até o limite do que você oferece naquela rede. Eu vou dar um exemplo, um cliente que nasceu depois de 1982, hoje, muito provavelmente tem ADSL e tem casar. Se esse cliente acontece de colocar no seu computador, deixar disponibilizado na rede, as músicas do sucesso da semana, esse cliente vai ser, no bom sentido, atacado ou assediado pelo mundo inteiro, querendo essa música. Isso tem implicações no dimensionamento da nossa oferta, que, infelizmente, também não é exponencial. A capacidade dele ser assediado é exponencial. De um dia para o outro, ele pode ter milhões de pessoas acessando ou tentando acessar o computador dele. Só que o nosso planejamento de rede, planejamento organizacional, ele ainda é linear. Ele não segue aquela tendência exponencial. É talvez uma das poucas coisas que a gente não conseguiu deixar exponencial. Mesmo porque, se a gente colocar o headcount exponencial, o nosso CEO ou nossos acionistas nos matam, né? Mas, de qualquer modo, ele pode ser assediado. E mais, e isso tem acontecido. A gente tem compartilhado com várias operadoras, e isso está acontecendo. Se esse cliente é menos experiente, é um pequeno empresário, e não está atualizado com o seu antivírus ou o seu anti-adware. O que é o adware? Adware são pequenos programas, hoje, que estão sendo descarregados pela internet, que se hospedam no computador do cliente, e eles monitoram o uso de internet, as aplicações, e daí mandam mensagens, ou podem atacar outros computadores. Então, esse cliente pode ser infestado por esse adware, e a consequência hoje, com esse mundo conectado,
é semelhante com o que o Dr. Uchoa falou ontem, é quase uma bomba atômica informática, uma bomba informática. Porque agora esses pequenos programas, sem o controle do cliente, podem começar a entupir a minha rede, sem que eu saiba. E aí eu vou ter problemas no core da minha rede. É como se antigamente um cliente pudesse, do seu telefone, derrubar uma central telefônica. E eu posso começar a ter complicações no meu, por exemplo, no meu servidor de acesso, e todos os meus clientes ficam fora do ar, os meus clientes ADSL, que cada vez mais dependem, os seus negócios dependem dessa convergência. Não mais ele usa a internet como diversão, mas ele, se é uma agência de turismo, não vende passagem, se é um advogado, não cumpre o prazo, se ele é uma empresa de e-commerce, não vende, não fatura. E um fato que acontece isoladamente num cliente ou numa série de clientes menos experimentados, eles afetam toda a minha rede. Eu não vejo perspectiva, como operadora, de entrar no ambiente do cliente e começar a gerenciar e dar para ele o sistema operacional, dar para ele o antivírus, tentar protegê-lo das ameaças. E, então, é uma equação muito complexa. Eu preciso de ferramentas para me proteger disso. E essa é uma implicação grave da convergência. E mais, quando o cliente tem uma experiência ruim do ponto de vista de rede, eu afeto a central de suporte ao cliente e afeto a operação como um todo, o centro de operações. E isso vai afetando cada vez mais clientes. Então, o que eu estou querendo dizer, não numa forma pessimista, pelo contrário, otimista, é que, apesar desse caminho ser inevitável, nós temos que estar preparados. E nós temos que estar preparados em várias frentes. Até porque o cliente ele é muito mais criativo do que a gente pensa. E esses serviços eles são muito mais, têm muito mais controle do nosso cliente. Nós temos muitos casos de clientes que pegam um ADSL e vendem no condomínio. Então, de repente, eu tenho lá 60, 70 clientes usando um ADSL e exigindo aquela experiência fantástica. E eu não estou dimensionado e não tenho controle sobre esse aspecto de rede. O fato é que o que incomoda aí é exatamente o desalinhamento entre a expectativa do cliente, o que eu prometi para ele, o que eu consigo entregar. Esse é um ponto que a gente merece atenção, porque existem várias outras indústrias que não têm esse problema e elas estão atacando a nossa indústria. Quando você tem um desalinhamento entre a experiência esperada, a experiência não cumprida, e o que é entregue, e se essa experiência é num ambiente competitivo ou convergente, o que acontece é churn ou substituição. Quem aqui não ouviu falar do Skype? O Skype está com 17 milhões de usuários. Ele está roubando espaço da nossa indústria silenciosamente. Só que ele veio da indústria que domina os sistemas operacionais, domina o software, e veio de uma oferta que nunca pretendeu dar uma experiência ilimitada para o cliente, uma experiência dos seus sonhos, lifetime experience. O Skype começou pequenininho como uma alternativa para você fazer quase um interfone cibernético, né, dado pelo Kazaa, que era um outro aplicativo que fazia file share, né, compartilhamento de arquivos, e hoje ele está crescendo. E os clientes são muito mais tolerantes com o Skype, quando não funciona, do que com sua operadora de telefonia. O que eu quero dizer com isso é que esses caras, o Skype, a Vonage, a famosa Vonage, que é considerada a maior revolução agora em telefonia de voz sobre IP, apesar de ter ainda só 130 mil clientes, o Yahoo, eles estão invadindo a nossa seara, sem a pretensão de ser provedores completos ou com um nível de serviço muito alto. E nós estamos aqui resistindo, colocando cada vez mais serviço em cima da nossa rede e não necessariamente entregando esses serviços. Para concluir, algumas coisas que a gente tem lá na GVT e conversando, a gente tem visto que são caminhos inevitáveis. O primeiro é que a gente tem que segmentar e especializar nossas organizações. Hoje, eu não posso colocar embaixo do mesmo guarda-chuva de uma organização de telecomunicações toda essa miríade de produtos. Eu vejo as ofertas do celular, eu fico enlouquecido, porque eu vejo que tem muita coisa ali sendo provida. Ainda estamos numa fase embrionária, apesar de ter milhões de downloads, ainda o grupo de usuários é pequeno, o universo é pequeno, e as implicações talvez não tenham chegado ali. Mas nós precisamos segmentar
a nossa organização especializar. Temos que treinar nossas equipes de operação, temos que treinar o nosso representante do cliente, a pessoa que está no call center. Hoje, a pessoa que atende a DSL é quase um cientista nuclear, né, um informático, um cara muito especializado. Segundo, nós precisamos alinhar a expectativa do cliente. E, nesse caso, o exemplo da Microsoft é o melhor exemplo que existe, né? A Microsoft vende um produto caro, que é o Windows, é um produto complexo, e que, quando não funciona, e sempre tem um probleminha, né? Muitas vezes não funciona, ninguém fica bravo e liga para o 0800 da Microsoft. Alguém aqui já ligou para o 0800 da Microsoft? Não existe o 0800 da Microsoft. A gente aprendeu que o serviço da Microsoft está sujeito àquele tipo de intempérie. E a gente tolera. Claro que é monopólio, mas nem tanto também. É a mesma coisa do Skype. No dia que o Skype não funcionar, a tua expectativa está alinhada. Você não vai ligar para o 0800 da Skype, mesmo porque não existe. Nós precisamos alinhar a expectativa do cliente. Nós precisamos não complicar a oferta. Eu vou ter que voltar no WAP, né, porque o WAP foi a promessa de alguns anos atrás, e hoje a gente sabe que o WAP não decolou, muito embora alguns podem dizer o que eu disse, né, mas eu acho que o Short Message foi o grande sucesso, que é a oferta mais simples. O Short Message não só ultrapassou o WAP, hoje, quando eu, lá em Curitiba, tento usar o meu WAP para saber o que está passando no cinema, provavelmente ele vai dizer que está passando o Marcelino Pão e Vinho no cinema Avenida, que pegou fogo faz 10 anos. Quer dizer, não está atualizado, os operadores não deram o cuidado, né? E enquanto o Short Message, ele tem muito mais apelo. Hoje a televisão interativa ela é muito mais feita com Short Message, o que o Big Brother me diz, do que o velho sonho do set-top box interativo, que eu ia ter um teclado. Isso não existiu até agora. Controle remoto inteligente. Hoje o controle remoto inteligente ele é o telefone celular, porque eles simplificaram a oferta, não falha. Então vamos simplificar a oferta. Não adianta querer fazer a DSL cobrando por volume do cliente, por volume de dados, que isso vai complicar a nossa oferta e vai gerar insatisfação. O cliente vai ter que pagar porque recebeu spam, ele vai ter que pagar porque recebeu um arquivo anexado de 3 MB, isso pode nos complicar. E, por último, nós precisamos buscar ferramentas de conciliação. Vocês, provedores de hardware, de sistemas de suporte, por favor, nos ajudem a nos defender da indústria de software, nos deem ferramentas de monitoração da rede mais poderosas, nos deem servidores de aplicação ou servidores de acesso que sejam carrier class, ajude-nos a monitorar a rede, ajude o nosso cliente a monitorar a nossa rede, ajude-nos a fazer diagnóstico remoto. Hoje, eu gasto 50% dos meus casos de insatisfação do cliente e que gera um custo muito grande, uma insatisfação muito grande, é eu disputando com o cliente se quem está certo sou eu ou ele. Eu tenho que mandar um técnico 1, 2, 3 vezes, 3 técnicos diferentes, e no fundo, o que ele tinha era um vírus no computador, era um problema de configuração no PBX, ou era o mau uso mesmo da ferramenta, não tem nada a ver com o meu serviço. Então, por favor, me ajudem a reconciliar reconciliar com o cliente, me dê ferramentas. Tá? Isso tudo para que a gente continue, a indústria de telecomunicações continue nessa posição, porque eu digo que a ameaça é grande. O que VoIP traz e o que os provedores de software trazem como ameaça ou como competição está pouco quantificado pela gente. Ontem eu vi que o maior competidor da NTT Docomo não é uma operadora, não tem infraestrutura, chama-se Yahoo BB. Quer dizer, Yahoo BB veio totalmente do software, da internet, né? Yahoo Broadband. Então, esse é o tipo de ameaça que a gente está vendo vindo, digamos, silenciosamente, aquela pontinha do iceberg, e a gente precisa se proteger. Toda ameaça requer uma boa proteção, então acho que a gente tem que se unir, fazer parceria com fabricantes, com provedores dessas infraestruturas ou softwares, para que a gente consiga dar ao cliente a experiência que ele espera. Não é não dar a experiência possível, é dar a experiência que ele espera, o que foi acordado com ele. Agradeço. Obrigado.